Olá, mais um episódio de Conversas com Binder. Primeiramente, antes de começar este episódio, eu peço desculpas aos nossos ouvintes por alguns problemas técnicos. As trilhas dos episódios não estão podendo ser colocadas, mas a gente vai resolver isso o quanto antes para que o programa possa ter aquela mesma agilidade, mesmo formato que você já está acostumado a ouvir aqui o Conversas com Binder. Segunda a sexta-feira na sua plataforma de áudio de sua escolha. Eu lembro sempre aqui que o Conversas com Binder tem um financiamento coletivo que está no Catarse. Você pode virar sócio desse projeto, ajudar o jornalismo independente. Colaborando ali, você ajuda também a manter esse podcast, a manter esse canal de informação. E hoje, aproveitando o espírito olímpico e pandemia, nós tivemos a Olimpíada adiada por conta da pandemia. A Olimpíada de Tóquio 2020 está acontecendo, os jogos já começaram, apesar da festa, né, de inauguração dos jogos não tenha acontecido, de abertura dos jogos não tenha ocorrido ainda. Algumas modalidades já estão acontecendo, e então a gente vai falar exatamente sobre isso, como que fica para os atletas que têm que se expor nesse momento tão difícil para disputar os jogos. Tem atletas que já tiveram Covid e que vão participar dos jogos. Então a pandemia comprometeu a rotina dos atletas que treinavam para a Olimpíada de Tóquio, além de ter provocado o cancelamento da competição em 2020. Mas a dificuldade é ainda maior para quem contraiu o coronavírus. É o caso do goleiro Breno, goleiro da seleção brasileira, que acabou contraindo o Covid e teve que ficar longe da delegação e não podendo participar das primeiras partidas da equipe de futebol da brasileira. Então nós vamos aí conversar hoje com um especialista, o médico do esporte, Pedro Murara. Ele vai falar para a gente o que pode ser feito, como que os atletas podem se cuidar para manter essa capacidade. Muitos deles até, a gente já falou sobre isso, perdem a capacidade. E para um atleta, a capacidade de respiratória, a capacidade cardíaca são elevadas ao extremo, né? Quais os cuidados? Existe uma série de dificuldades que os atletas podem enfrentar pós-Covid. Como o Covid é uma doença que se manifesta de uma maneira muito diferente entre pessoas diferentes, cada indivíduo pode apresentar, assim como um quadro clínico na fase ativa da doença muito diferente, uma recuperação também muito diferente. Em primeiro lugar, e provavelmente que acontece com uma maior frequência, é sentir os efeitos do destreinamento, porque uma vez que é confirmado a infecção, existe uma orientação de não se treinar na vigência da infecção e fazer um retorno gradual, um retorno bem conservador. E isso, para quem estava numa rotina, numa sequência, num condicionamento prévio intenso, bom, vai acarretar num destreinamento e que vai ter que ser buscado ali com paciência, com calma, lá na frente. Além disso, em situações um pouco mais complicadas, não só o destreinamento, mas alguns sintomas persistentes podem atrapalhar esse atleta. Alguns sintomas persistentes e às vezes até a gente pode considerar sequelas. Então, isso também muitas vezes está correlacionado à gravidade do quadro inicial, mas nem sempre. Normalmente quem tem os quadros mais graves acaba tendo uma maior chance de ter sintomas persistentes ou sequelas. Mas existem também essas exceções, raras, mas existem. E alguns desses sintomas persistentes que podem atrapalhar a prática esportiva, o retorno ao nível esportivo anterior, são a falta de ar, a tosse, a fraqueza muscular, a fadiga. Então isso, no contexto esportivo, é extremamente prejudicial, extremamente limitante, né? Além disso, além dos sintomas persistentes, das sequelas, do destreinamento, a gente tem uma outra condição
que são as complicações. Essas complicações são as que nos levam a tomar todas as condutas, as recomendações que a gente tem previamente à liberação desse atleta às práticas esportivas, ao treinamento de alta intensidade. E as principais complicações são aquelas que a gente teme são aquelas que podem levar à morte súbita ou a casos graves do ponto de vista cardiológico, que vão ser principalmente as inflamações no coração, chamadas de miocardite quando envolve o músculo, ou pericardite quando envolve a membrana que recobre o coração. E além disso, quando o atleta já tem uma coronária ali comprometida, já tem um pouquinho de placa de colesterol, já tem uma disfunção endotelial, ou seja, a camada de células que reveste as paredes das coronárias, das artérias que irrigam o próprio coração, não está funcionando tão bem, pode vir a acontecer as tromboses, né, dentro das coronárias, levando a um quadro de infarto, né? Lógico que isso vai ser uma preocupação maior para os atletas mais velhos e que já têm ali as condições anteriores, né? É muito difícil isso acontecer num atleta que era previamente saudável. Muito obrigado, Dr. Pedro Murara, pelos esclarecimentos. Um assunto muito importante que você ouviu aqui no Conversas com Binder. Ficamos por aqui com esse episódio. Para você, um forte abraço e até a próxima edição.